Som. Bom dia, meus irmãos. Eu gostaria nesse momento de fazer uma convocação aqui aos jovens que estão aqui presentes, principalmente aqueles do coro, que fazem parte do coro. Eu quero convocá-los a vir aqui à frente. Estou vendo aqui algumas pessoas. Jovens, se coloquem de pé aí. Aí, lá atrás. Pode vir. Jovens presentes. Estão me falando aqui que tem mais alguns jovens. Minha vista não é muito boa, mas do pessoal aqui é. Então tem alguns jovens ainda aí que podem estar conosco aqui na frente.
Bom dia, meus irmãos. Vamos todos nos colocar de pé? Vamos cantar os hinos de número 89 do HCC e 366 do Cantor Cristão. Em silêncio, toda a carne. Estão firmados no Senhor. 366 do Cantor Cristão. Sacrifício
Meus irmãos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? É um prazer tê-los entre nós, visitantes, membros, congregados. O Senhor tem uma palavra para nossas vidas nessa manhã. O Senhor quer nos falar, continua a insistir em nos falar e devemos ouvir a sua mensagem. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está indicada na ordem de culto. Encontra-se no Evangelho de João 20, versos de 1 a 9. Já está no Data Show, nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Assim diz a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Amém. Façamos válido o sacrifício de Jesus Cristo com o culto que ora estamos prestando. Que possamos prestar o melhor culto. Culto é individual. Culto é você que presta. Você que traz, você que entrega a sua vida. Você que dedica a sua santidade. Você que dedica o seu amor ao Senhor através do culto. Que depois possa aplicar essa leitura em nossos corações. Amém? Nós vamos orar. E nesse instante eu convido o irmão Charles, ele vai nos trazer, nos elevar a Deus em oração, agradecendo a Deus pela palavra do Senhor e pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e aceite o nosso louvor. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, ó Deus, aqui, na Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, te damos graças nesse dia, Senhor, onde assim Tu nos concede estarmos em comunhão contigo, em comunhão uns com os outros. Olha, Deus, neste momento já te agradecemos por tudo aquilo, ó Deus, que Tu já nos tem ensinado neste dia. Olha, Deus, direciona esse culto. Olha, Deus, nesta manhã, de acordo com a Tua vontade. Ser assim como o Teu servo, ao qual irá ministrar a Tua palavra, Deus. Pois, ó Deus, estamos, olha, Senhor, queremos aprender mais de Ti. Continua a falar aos nossos corações, Senhor. Olha, Deus, a Tua presença, ela é maravilhosa. A Tua voz, ó Deus, ela é maravilhosa. A Tua vontade, olha, Deus, mais ainda. Senhor, continua conosco. Se faz presente em nosso meio, ó Deus. Manifesta a Tua glória aqui neste lugar, neste dia de hoje. Olha, Deus, nesta manhã, caso tenha alguém que ainda não te sirva, eu venho aqui te pedir em nome de Jesus que Tu venha tocar no coração dele, salvando assim, ó Deus, a sua alma, a sua vida. Olha, Deus, durante este dia também, nos cultos que teremos mais à tarde, mas, olha, Deus, faz a Tua vontade no nosso meio. Obrigado por tudo, permanece entre nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, e nós gostaríamos de convidar aqui à frente a ministra, irmã Rejane. Ela tem uma importante palavra a nos dar nesse instante. Bem, irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para lembrarmos do encontro da família que teremos próxima quinta-feira, dia 1º de maio. Tudo está organizado, só esperando a participação dos irmãos. Muitos já se inscreveram, mas muito mais ainda faltam se inscrever. Então,
Nós estamos hoje aqui fazendo as inscrições, eu e a irmã Marinete me ajudando, também próxima quarta-feira, e também recebendo pagamento, certo? E esperamos em Deus, 8 horas da manhã da quinta-feira, estarmos aqui para sairmos. Quem for de ônibus, terá ônibus aqui na igreja. Quem vai de carro e já souber onde é, pode ir para o local, certo? Que o culto será começado às 9 horas. E após o culto nós teremos a parte esportiva, de brincadeira, o lazer e confraternizações, certo? O irmão Bruno vai louvar ao Senhor com o grupo, com a música que temos sobre família. E após, não sei se a mídia está com a letra da música, porque ficaram de ver para a gente cantar. Pronto. Então nós vamos cantar, quem não conhece vai aprender. E na próxima quinta-feira teremos o grande coro sobre este trabalho. Compassion.
Nós vamos, nesse instante, convidar os irmãos diáconos para o recolhimento dos dízimos e ofertas, um momento que temos a oportunidade de servir ao Senhor também com os nossos dízimos, com nossas ofertas. Queria apenas fazer um pequeno aviso que eu esqueci. O irmão que tiver com seu carro de placa KID 0407, depois do culto, o irmão procura o pastor Edvan, ele precisa falar com o irmão. KID 0407. Nós vamos orar, depois também ouviremos, louvaremos com o coral, e logo após teremos uma mensagem especial de Deus pelas crianças, ministrada e acompanhada pela nossa irmã Dilce. O Senhor há de falar também aos nossos corações nessa manhã. Oramos. Nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, feliz, Senhor Deus, em vermos nossos irmãos, abraçar essas pessoas, nossos visitantes também, e ver a igreja cheia neste momento, Santo Deus, para cultuar ao Senhor. Te agradecemos também pelos nossos mensageiros, Senhor Deus, que estão sempre trazendo a mensagem, ou levando aos corações também a mensagem do Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo também por as crianças que vai louvar o Teu santo nome, por este grupo de jovens, Senhor Deus, também. Enfim, Senhor Deus, a nossa gratidão é profunda. E nós também te agradecemos, Senhor Deus, também pelos dízimos e ofertas recolhidos, ou serão recolhidos neste momento, para a manutenção da casa, da obra do Senhor. Fica conosco, esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Esperarei.
outra vez, quer sempre caminhar. Outra vez, quer sempre caminhar. Eu espero em ti, embora sem saber como tu virás, eu não sei, mas esperarei. A igreja, eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Obrigada, Senhor, porque podemos esperar em Ti. Senhor, muitas coisas nós não entendemos tudo, Senhor, que Tu fazes em nossas vidas, mas esperamos sempre em Ti, Pai, porque aquele que espera em Ti renovará as suas forças, subirá com asas como águias, correrá e não se cansará, caminhará e não se fatigará. É assim que diz a Tua palavra. Por isso queremos esperar sempre em Ti, Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Neste mundo tão conturbado, tão insatisfatório, tão insatisfeito, Tu tens, Senhor, as palavras que satisfazem completamente. Tu nos preenches completamente e nós não precisamos mais de nada. Ó Senhor, nos ajuda a entender que precisamos depender de Ti. Só Tu é que podes fazer à nossa frente. Nós não podemos ir na Tua frente, Pai, e fazer. Quando nós entregamos a Ti, esperamos em Ti, cremos que Tu farás e ficamos quietos e em silêncio, aguardando o Senhor, porque sabemos que Tu farás. Obrigado por tudo que Tu tens feito aqui nesta igreja, pelo mover do Espírito Santo, Senhor, que está nos levando, nos orientando e fazendo com que nós sigamos segurando na mão de Jesus, aquele que nos salvou, que nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigada por esses dízimos e ofertas que foram recolhidos agora. E te pedimos, Senhor, que eles sejam usados para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.
Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes da participação do culto infantil, nesse momento de adoração, nós queremos estender a palavra para a classe da escola dominical. Estará trazendo a mensagem nesta manhã. Irmãos, nós estamos finalizando o mês da Escola Bíblica Dominical. Não finalizando a Escola Bíblica Dominical, né? O mês que comemoramos. Nós agradecemos a todos os alunos, professores que tiveram à frente, né, que participaram com tanta vontade e garra. Nós pedimos que você continue. Você que não é matriculado na Escola Dominical, venha para a Escola Bíblica Dominical. Nós vamos recitar o tema e cantarmos e dizermos a divisa do mês da Escola Bíblica Dominical para assim encerrarmos esse período. Tá? Vamos lá? Eu pedi para essa igreja que fique em pé. Vamos ficar em pé para dizer bem bonito, com muita força, com muito vigor, esse tema que é muito sugestivo, que nós precisamos verdadeiramente saber qual o propósito original de Deus para as nossas vidas, para a Escola Bíblica Dominical. Vamos lá? Unindo forças por uma EBD com propósitos originais de Deus. Mais uma vez. Unindo forças por uma EBD com propósitos originais de Deus. Vamos ler nosso tema, a nossa divisa. Você se encontra em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cantaremos a primeira estrofe do hino 441, bem bonito. Igreja, nós vamos ouvir a participação finalizando das nossas crianças com o Geogral. Chamo para isso a irmã Jacilene e as crianças. Rapidamente. Irmãos, eu gostaria que todas as professoras do setor infantil ficassem de pé para que a igreja pudesse conhecer e que as crianças fossem chegando. Vão apresentar um jogral. Não estou vendo os professores do setor infantil de pé. Tá, obrigado. Pais, tragam seus filhos para a EBD, para que eles possam participar e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
não deixem de vir com eles, para que eles possam aprender mais e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Som. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Crucifica-o. Já chegando a hora sexta e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Jesus morreu. Mas no primeiro dia da semana, muito de madrugada, as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus e ficaram muito admirados a esse respeito. Então apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia. E voltando do sepulcro, anunciai a todos estas coisas, aos 11 e aos demais. Jesus vive, ele ressuscitou. Aleluia. Nós estamos tendo hoje o privilégio que o Senhor nos concedeu e também os nossos pastores de termos uma participação mais direta no culto desta manhã. Estamos aqui como todos os quartos domingos, com algumas crianças que frequentam o culto infantil. O culto infantil não é a organização, mas é um segmento deste culto em local próprio, para atender às necessidades das crianças no tocante à transmissão da palavra. E eu quero, nesse primeiro momento, convidar a igreja para ler conosco o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 9. Assentados como nós estamos, nós vamos ler juntos este versículo. Eu convido as crianças para participarem dessa leitura. Leiamos a palavra do Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás
nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Oremos. Grande e maravilhoso Deus e Senhor, obrigada pela tua palavra, que traz-nos, ó Deus, a lembrança dos teus mandamentos para conosco. Obrigada porque o Senhor tem nos escolhido como pais, professores, líderes, para trazer à memória das crianças os teus feitos, para mostrar-lhes, ó Deus, o caminho da salvação. Ó Senhor, muito obrigado, que este culto, Senhor, desta manhã, seja recebido em teu altar. Teu Espírito Santo possa estar falando a cada coração. E que, ó Deus, o Senhor nos dê a oportunidade de vermos a manifestação do teu poder aqui, através de vidas que se colocam diante de ti, reconhecendo que tu és, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, à luz da palavra de Deus, nós não podemos perder essa oportunidade de apresentar Deus para as crianças. É uma tarefa, segundo a palavra, uma tarefa da família. E a igreja é uma família. Por isso a igreja dispõe desse segmento. Eu disse que o culto infantil é um segmento. Deste segmento, para que possamos alcançar esses corações e possamos cumprir essa ordem. O ID de Jesus não é só para os que estão fora dos arredores da nossa casa, que é aqui, mas também para aqueles que estão aqui dentro. Nós temos classes de EBD, amigos de missões, mensageiras do rei, embaixadores do rei, Junec, que foi dividido agora em dois segmentos da Junec para as idades, berçário, culto infantil, EBF. Nós temos muitas atividades, muitas crianças que estão perdendo a oportunidade por falta de visão. Crianças que estão aqui, que não fazem parte de nenhuma dessa organização, são crianças que estão perdendo a oportunidade de conhecer mais. A criança não pode ouvir falar que Jesus morreu, ressuscitou, está vivo e voltará. Ela precisa crer. Criança também precisa crer, em todas as idades. E é por isso que nós temos esses segmentos na igreja, temos essas classes, temos o culto infantil, que nós queremos mostrar a visão do culto para a igreja, porque sabemos, meus irmãos, e temos visto e vemos com cuidado crianças que chegam à igreja, que o elemento que a criança traz para a igreja é um boneco, super-herói, um Homem-Aranha na mão, ou outra super-herói. Esse é o que eu estou lembrando. Que a criança precisa trazer para a igreja, meus irmãos, é a palavra de Deus. Tem Bíblia para todas as idades. Bíblia capa dura, página dura, Bíblia papelão. Tem Bíblia. Quando o seu filho sair de casa com um bonequinho, lembre-se de olhar. Eu sei que não é você que dá. Vamos, toma a Bíblia. Na igreja se leva a Bíblia. Para a igreja não se traz celular. As crianças estão ficando em pé no banco, sentadas no banco, se distraindo com o celular, para os pais prestarem atenção no culto, com os joguinhos. Há pouco tempo, são poucos os domingos que eu venho para o templo, e no último que eu vim, a criança estava com tablet, na hora da oração, brincando com o tablet. Meus irmãos, não é isso que a palavra de Deus está mandando ensinar. Não é uma boneca, não é um celular, não é um tablet, não é carrinhos. Porque lá no culto infantil, nós usamos a palavra de Deus com as crianças. E eu quero, nessa oportunidade, dizer, eu posso dizer, uns 2 anos atrás, eu pedi à igreja
uma caixa de Bíblia para dar às crianças que chegam sem Bíblia. Esse ano eu estou precisando novamente, porque tem muita criança sem Bíblia no culto infantil. E é a Bíblia, o nosso livro texto, é a Bíblia a palavra de Deus, é a Bíblia que tem que vir na mão do seu filho. Ensina o seu filho o caminho que deve andar, não é o percurso de casa aqui na igreja, não. É a palavra, meus irmãos. É andando, falando, dormindo, levantando. E nós estamos aqui para oferecer à igreja. Quer dizer, a igreja está aqui para oferecer a nós, diríamos assim, esse privilégio de nos ajudar a educar a criança com a palavra. E quantas crianças não participam de nenhuma dessas organizações? Coloque, meus irmãos, a Bíblia na mão da sua criança ao sair de casa. Não traga esses elementos, porque eles não fazem parte do culto. E não levam ao seu filho a verdadeira adoração. As outras organizações trabalham, e nós até não temos assim tanto conhecimento, mas os irmãos viram as professoras aqui. Todos nós estamos empenhados em levá-los à salvação. É preciso visão, é preciso obedecer, todo dia, toda hora, todo instante, em casa, no caminho, em todo lugar. É necessário que nós inculquemos, coloquemos na mente das crianças a palavra, porque a televisão, o celular, o tablet, que agora é comum as crianças usarem, estão incutindo muitas coisas na mente das crianças. Em crianças que sabem tantas coisas desses aparelhos, mas sabem pouco dessa palavra. E nós estamos aqui, então, neste quarto domingo, para trazer à igreja, mostrar à igreja os nossos objetivos, a nossa visão, motivar aqueles pais. Eu tenho certeza que algumas crianças não gostam de ficar sem os pais. Nós temos aberto oportunidade. Fiquem lá com eles. Pode ficar. Ajude a cultuar. E quando a gente vier para cá no quarto domingo, sente ao lado da sua criança. Ensina ela a orar. Não dê nada para ela se distrair. Mas diga a ela, o pastor está falando. Feche o olhinho para a oração. Vamos cantar. Então eu quero mostrar aos irmãos a visão do culto infantil. O que é o culto infantil? E nós vamos ler na tela, porque nós temos pouco tempo. O culto infantil é um culto preparado de acordo com as necessidades da criança, a sua capacidade de compreensão, e levará a criança a cultuar a Deus de maneira inteligente. É uma experiência de louvor e adoração que leva a criança à presença de Deus e faz com que suas vidas sejam transformadas. O culto infantil não é, muitas pessoas têm a visão errada, e o culto infantil não é uma repetição do culto dos adultos, onde a criança fica muitas vezes alheia à adoração, porque os adultos participam e a criança fica ali no banco, sem participar. Não é repetição. Não é um cultinho para crianças brincarem de igrejinha. Tem gente que fala, tem cultinho. Tem cultinho não, meus irmãos. Tem um culto em que elas aprendem a palavra de Deus, ouvem a mensagem, nós fazemos apelo. No domingo passado nós falamos sobre a volta de Jesus, dizendo às crianças, precisamos estar preparados, porque Mateus 24 é o capítulo da palavra de Deus que fala da volta, e mostramos à criança como Jesus vai voltar, de repente, como um relâmpago, e elas compreenderam, e na hora do apelo, as crianças foram à frente. Eu disse, não precisam ficar com medo, é de repente, mas nós precisamos estar preparados e dizer para as pessoas que Jesus está voltando. Sua criança, nossas crianças, precisam dessa mensagem. Então, por isso, o culto infantil não é cultinho para a criança. Não é segunda EBD. Não é para os pais ficarem sossegados, prestando atenção no culto. Não é hora de recreio. Não é hora de ensaio. Nós temos ensaiado sim, mas nós temos o momento do culto separado. Momento que as crianças cantam,
que as crianças oram, que as crianças ouvem a mensagem. No momento em que nós dividimos as crianças em grupo de oração, nós temos esse trabalho e queremos trazer essa visão para aqueles pais que querem a nossa ajuda, querem a participação da igreja para cumprir Deuteronômio 6, possam se motivar para mandar os seus filhos para estarem ali, recebendo a orientação necessária. Porque eu coloquei assim, para que existe o culto infantil? O culto infantil existe para que as crianças possam participar ativamente de um culto que ofereça atividades, cânticos, mensagem a nível de sua compreensão. E o culto infantil, ele não é um trabalho que não tem preparo, sempre tem oração. Nós temos, depois os irmãos vão ver a equipe, temos equipe de oração pelos seus filhos, pela sua família. E quem não está encaminhando o seu filho está perdendo, porque ele está perdendo de praticar a verdadeira adoração. Está perdendo. E nós não queremos ver que isso aconteça. Nós trouxemos a idade do culto infantil. Nesse momento, irmã Naildete estará participando comigo. O culto infantil é para crianças de 4 a 8 anos. Mas, quando o pastor nos convidou para assumirmos essa direção, nós percebemos quantas crianças em outras idades estavam também dispersas. E então demos oportunidade para crianças até 12 anos participarem. Nós temos até 13 anos, crianças de até 13 anos participando. E nesse é um momento especial que nós vamos ter agora com a irmã Naildete. Queremos convidar todas as crianças que participaram até o mês de março, que estouraram a idade. Vou citar alguns nomes, mas temos mais outras crianças. Milena Domingues, Milena de Dilce, conhecida assim, né, Dilce? Milena Lopes. Davi, Lucas, Fábio, Tiago Rodolfo, Breno, Jade, Júlia Assunção, Carlos Davi, e também temos outras crianças que já não estão mais indo para o culto infantil porque já estouraram a idade. Queremos convidar também os pais dessas crianças. Por favor, venham aqui também, os pais ou os avós ou aqueles que acompanham os seus filhos. Por favor, venham aqui também. Cadê Tiago? Isso bem rapidinho, por favor. Estamos, a partir de hoje, de modo oficial, passando à igreja, ou dividindo com a igreja, essa responsabilidade de cuidarmos mais efetivamente desses garotos, dessas garotas. Como a irmã Dilce falou, e somos responsáveis e continuamos responsáveis, Dilce. Não é mesmo eles descendo para o culto no templo. Mas queremos pedir aos pais, aos avós, que nos juntemos, nos unamos, para que possamos ajudar essas crianças a inculcar no coração, na mente dessas crianças, a palavra de Deus. Que elas possam entender a importância de vir à igreja, participar de todas as organizações, de todas as atividades que a igreja oferece para o crescimento espiritual. É importante que possamos entender que, além de trazer nossos filhos, como nós fazemos habitualmente, aprendi, eu e meu esposo, isso com o pastor Nilson e com Maria Rodrigues, desde que nós nos convertemos a Jesus e frequentamos aqui a nossa igreja. Aprendemos com alguns outros irmãos, com a irmã Eunice Leônidas, que hoje está aqui conosco, nos prestigiando. Também quando nós havíamos, junto com seu esposo, trazer seus filhos para o culto. Com a irmã Santa, com a irmã Lia e o irmão Sebastião. Isso é exemplo para nós. E esse exemplo fica para os filhos. E muito mais do que trazer nossos filhos é, de fato, sermos exemplos. Precisamos entender que o que nós fazemos, eles repetem. Até os animais fazem isso. Eles repetem certas ações nossas. E os nossos filhos não são diferentes. Então, precisamos ter cuidado com isso. No culto infantil,
Dilce e toda a equipe zela muito por certos hábitos. Por exemplo, no culto infantil, nossas crianças, as suas crianças não saem no intervalo para beber água ou para irem ao banheiro. Nós os orientamos para que eles, antes do início do culto, vão ao banheiro, venham beber água e participam 2 horas durante o culto e não saem, e não dão trabalho. E não dão trabalho sobre isso. Então é importante que a igreja também seja exemplo nisso. É triste a gente ver muitos irmãos, muitos colegas nossos lá fora. As crianças veem isso e repetem. A nossa preocupação é que eles continuem a cultuar a Deus aqui no templo. Mas se eles estão lá fora, não são incentivados, convidados a virem aqui, ou se veem outros irmãos lá fora, vai ficar difícil que eles aprendam com o nosso exemplo. Então, precisamos da ajuda de vocês, precisamos da ajuda dos pais, efetivamente, para essa missão. Estamos juntos, continuamos juntos, participando desse ministério. Vamos orar? Nós te agradecemos, Deus amado, pelo privilégio de sermos teus servos. Obrigada porque essa palavra maravilhosa chegou aos nossos corações. Nós não entendemos os caminhos, mas ela chegou a nós, mesmo nós rebeldes, distantes do Senhor. E te agradecemos porque através dessa palavra queremos transmiti-la também aos nossos filhos. Queremos ajudar também os nossos irmãos que tanto amamos a também ajudarem seus filhos, seus netos, seus apadrinhados, para que também continue essa caminhada. Queremos ajudá-los a inculcarem a tua palavra tão maravilhosa que liberta do pecado, do caminho da perdição, para que essas crianças possam experimentar essa maravilha de ser teu filho, teu servo. Que tu possas continuar usando o Dilce nesse tão grande ministério. Que tu possas abençoar esses pais, que eles possam se sentir amados, abraçados e também apoiados por toda esta igreja. Obrigada pelos nossos pastores, pastor Nilson, pastor Edivan, que nos ajudaram a entender esse ministério e a seguir nessa caminhada. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho convidado a irmã Kézia, porque através do culto infantil, nós conquistamos mais pessoas, ganhamos vidas, pessoas que têm se convertido pelo trabalho das crianças e a atuação do Espírito Santo. E em 2 minutos, Kézia vai dizer qual foi o fruto do culto infantil na família dela. Graça e paz, irmãos. Aproximadamente 10 anos, eu cheguei na Pibicorde. E eu tinha meu primeiro filho com 1 aninho. E meu primeiro contato com a igreja foi através do berçário. E lá eu conheci algumas pessoas. O meu filho, como filho único, né? Estranhava tudo, não ficava com ninguém. E ele foi crescendo. E eu trazia ele para o templo. Fica aqui com mamãe. Mamãe precisa assistir o culto. E aí, enfim, ele chegou na escola bíblica. E ele novamente não ficava sozinho. Rebeca era professora, pode ser testemunha aí. E por várias vezes assisti a EBD com meu filho. Eu fui criada desde os 5 anos na igreja. E via na minha mãe o prazer de ir à casa do Senhor. E com ela eu aprendi que a gente tem que vir por prazer. Porque culto não é obrigação, culto é entrega, é adoração e é de coração, irmãos. Então, se vocês querem que seus filhos cultuem, adorem também, adorem com prazer. Venham à casa do Senhor com alegria. Porque o irmão diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho que ir hoje mesmo, eu estou tão cansado. Não diga isso para seu filho, não mostre isso. A gente vive numa correria. Eu sou uma mãe que corro muito. Muito. Trabalho 2 horas, 10 horas, quantas horas forem preciso. Não estou na igreja todo dia, mas eu ensino a eles. Como imperfeita que eu sou. E aí, nesse processo, veio o segundo filho. E no segundo filho, tudo é mais fácil. Ele já ficava na companhia do primeiro. E logo ele começou a frequentar o berçário.
e ele foi para o culto infantil de forma precoce, com 3 anos. E é maravilhoso, porque eles evangelizaram o meu marido. Porque hoje eu tenho 13 anos de casado e 21 anos entre namoro, noivado e casamento. E meu marido se converteu no mês de janeiro deste ano. E creio que foi trabalho do Senhor, através dos filhos. A gente ora, a gente pede e Deus usa. Então, assim, meu filho fala de missões. Eu acho que metade da igreja talvez nem lembre mais do tema de missões. Mas o meu filho, com 4 anos, ontem a tia dele disse, fale de missões, que ela é da igreja presbiteriana. Ele disse, o tema, a divisa. Ele passou um domingo inteiro na família falando o tema de missões. Então, irmãos, a criança evangeliza, a criança ora. Agora, a Bíblia diz, ensina. Eu acho que tem sido um pecado nosso. A gente, às vezes, não ensina. E quando o filho chega na fase adulta, a gente quer escolher por eles. A escolha é pessoal. O seu papel como pai, como mãe, é ensinar. Ensina com exemplo. Ensina falando. Então, gaste tempo com seu filho, ensinando quanto prazeroso é cultuar o Senhor, quanto prazeroso é adorar o Senhor. E no futuro, ele vai escolher, né? Desde cedo, acredito, ele escolha. Então, eu fui visitada pelo hall de bebês através da nossa irmã Mana, né? Então, fui uma pessoa que conheci pessoas na igreja através do departamento infantil. Então, que vocês possam trazer seu filho, que vocês gastem seu tempo falando de Deus para seus filhos e, muito mais ainda, falando para Deus sobre os seus filhos, orando, ajoelhando. Porque nessa geração, assim, corrompida, de valores deturpados, irmãos, vocês têm que orar. Orar e orar e orar e ensinar. Porque senão o mundo vai fazer isso por vocês da pior forma possível. Amém. Nós estamos com a tela, a visão, vamos colocar na tela, vamos estar, a visão do culto infantil. A visão é alcançar crianças de 4 a 8 anos, né? Nós já colocamos aqui. Próximo slide, por gentileza, irmãos. Nós temos um domingo por mês aqui no templo. E nós queremos mais uma vez pedir que neste domingo os pais sentem os seus filhos junto a si e ajude-os a cultuar. De preferência, nesses primeiros bancos. Ajude-os a orar, a cantar. Eu vou lembrar novamente o que eu já falei, mas é bom lembrar. Todas as vezes que vocês olharem agora para o primeiro culto que verem Milena, é porque ela já está vindo sozinha para o primeiro culto. Nós participamos e adoramos ao Senhor no segundo culto. Mas Milena chegou na fase de 12 anos e ela quer participar da UNARD. Eu disse, para participar da UNARD, você tem que ir para o primeiro culto. E ela, todo domingo, ela se arruma bem cedo, se apronta e Xavier atrás, e ela fica aqui. Eu disse, eu quero você ali, nos primeiros bancos, do jeito que eu ensinei. Adorando, cantando, orando, lendo Bíblia. Senão, não tem UNARD, não. É importante a UNARD, mas o culto a Deus aqui no templo é muito importante, meus irmãos. Vocês viram todo o tempo eu abraçada com Milena, porque Milena é trabalhosa. Ela é ótima. É a melhor menina do mundo. Porque é a minha, né? Mas ela é ótima. Só que ela é... E todo o tempo eu abraçada. O pastor está falando. Feche o olho. Ora, cante. Abre a boca. Lê a Bíblia. Abre a Bíblia. Mas está ali na tela. Abre a Bíblia. Irmãos, todo quarto domingo nós estamos aqui. E eu coloquei assim, é um domingo por mês, as crianças deverão participar do culto junto aos pais. É sublime e gloriosa a tarefa de levar criança a voltar-se para Deus, aceitando Jesus como Salvador. Esta tarefa, ela se estende também aos professores
a igreja de um modo geral. Milena, graças a Deus, com 9 anos ela fez a decisão. Frequentou a classe Nova Vida todos os sábados. Eu não vim com ela, não. O irmão Xavier sempre trouxe ela. A gente divide algumas tarefas, médico, alguma coisa. E ela se batizou aos 10 anos e tem demonstrado que Deus tem feito diferença na vida dela. Ela tem testemunhado. Então, esse um domingo por mês, ajude sua criança a adorar. Mas vem aqui para frente, não vai para a galeria, nem vá lá para trás. Fique aqui nos primeiros bancos. Abrace seu filho. Traga eles para adorar verdadeiramente. Próximo slide, por favor, meus irmãos. Estou correndo contra o tempo. Não posso segurar o relógio. O culto infantil se desenvolve em 2 partes. A parte que nós apresentamos a recepção, cânticos, boas-vindas, oração, leitura bíblica, e apresentamos o tema e a divisa e cantamos o cântico mensal. Depois, quando no horário próprio, eu vou dizer do mês de abril qual foi, para não tomar muito tempo. Nós temos a prática de dividir em duas etapas o culto. Nós temos um momento de oração, que as crianças se reúnem com a líder e toda criança, todas elas que estão no grupo, oram. Todas elas oram. Se as professoras derem oportunidade, elas pedem oração. A criança que é tímida, que não sabe orar, ela vem para perto de quem estiver liderando e nós oramos com essa criança. Então, nós desenvolvemos o culto infantil assim. As crianças, como a irmã Neudete falou, antes do culto nós dizemos o que é culto. Tem criança que já sabe, o culto é adoração a Deus. O que é culto? Eles respondem, adoração a Deus. Para adorar a Deus pode mascar chiclete, pode chupar pirulito, pode ficar tomando água, pode ficar levantando. Então, a disciplina no culto infantil é algo maravilhoso. Os irmãos que ainda nunca foram no culto infantil, se forem, vão ver. É diferente. Ninguém sai, ninguém desce, ninguém sobe para o tempo passar. Porque o tempo nós preparamos de maneira que possa alcançar a mente e o desenvolvimento da criança. O próximo, por favor, irmãos. O culto infantil de 2014, ele tem uma liderança administrativa. Nós mudamos um pouco da forma que nós vínhamos realizando, dando tarefa específica. Eu fiquei na coordenadoria geral, Daniele e Marlene na liderança de missões. Fiquei também na liderança da música. Kézia está na liderança de oração, aquela que esteve aqui, junto com as professoras, e nós determinamos esse ano que nós íamos ter essa liderança de oração para que nós orássemos pelas famílias da igreja, pelos filhos e pelos pais. E Kézia tem nos motivado, tem levantado. Nós estamos fazendo o cadastro das crianças com a data de aniversário, com o nome e o endereço, para nós trabalharmos melhor a oração. Temos a nossa irmã Fabiane, que é secretária da igreja, nos auxilia. Na Ildete, na sociabilidade, Cibele. E lanche, nós temos Adriana, auxiliada pela irmã Ana Cristina. O próximo, por gentileza. Nosso planejamento quadrimestral 2014. Eu vou apresentar para os irmãos. Março, nós tivemos Entre Campo com Cristo pelas Nações. E nós tivemos missões, trabalhamos missões. As crianças contribuíram. Não alcançamos a oferta como a oferta de missões nacionais, mas levantamos o nosso alvo, que foi R$500. E as crianças contribuíram e participaram. Também tivemos no mês de abril. Nós estamos encerrando hoje, porque vivenciamos Páscoa, ressurreição, com o tema Jesus vive. No domingo passado, nós acrescentamos, Jesus vive e voltará. E tivemos a mensagem. O texto bíblico foi, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E a música que nós cantamos nesse mês foi Vida com Jesus. Maio, nós estaremos trabalhando o tema família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué 24:15. E estaremos decorando com as crianças o texto
de Deuteronômio 6, de 4 a 9. Essas crianças que estiveram aqui já decoraram no seu tempo. Junho, nós teremos missões locais. Temos o tema, o texto e a música de acordo com a sugestão da Convenção Batista de Pernambuco, que ainda não recebemos, mas que vamos receber. E, para finalizar este momento, queremos dizer aos irmãos que com esta visão que estamos de alcançar as crianças, nós então estaremos apresentando o musical Foi Assim. As crianças se prepararam, os pais que puderam trazer, nós tivemos ensaios nas quartas, nas quintas-feiras. E o nosso projeto desse ensaio às quartas fortalece a vida das crianças, porque quarta-feira nós não temos crianças na igreja. Quarta-feira nós temos poucos pais, poucas famílias, e conversamos com o pastor do nosso projeto. Parte desse projeto eu vou deixar claro para os irmãos agora, e depois a outra parte eu falo em outra época. Nosso projeto é prepararmos as crianças espiritualmente na oração e estimular os pais, os líderes e as crianças para estarem aqui na quarta-feira. E eu tive essa orientação de Deus para motivar as crianças, mas ainda estão vindo bem poucas crianças estão vindo para o culto de oração. Nós não estamos mais entrando para começarmos aqui no templo, nós estamos indo direto para a sala. Me impressionou muito a oração de quarta-feira. O primeiro período de oração foi agradecimento. E nós demos as mãos, todas as crianças tinham que orar, começando por uma criança até a última. E cada uma delas ia dizer: Senhor, eu te agradeço por algum motivo. Os irmãos precisavam ver que eu fico encantada como Deus trabalha. Fico encantada. As crianças, agradeço pelo meu pai, agradeço pela minha mãe, agradeço pela minha família. Tantos motivos. Melhor do que adulto. Às vezes a gente faz com os adultos. Vamos fazer oração com frases e só vamos terminar no final. E os adultos se confundem. As crianças fizeram com aquilo que Deus colocou no coração. E que me impressionou, Miguel tem me impressionado muito, porque ele não é uma criança dispersa, ele é muito atencioso. E ele foi um dos últimos a orar, a agradecer. Ele fez: Senhor, eu te agradeço pelo culto infantil. E Luíde também me impressionou. Ele disse: eu te agradeço pelas professoras do culto infantil. Meus irmãos, não perca essa oportunidade. Nós estamos aproveitando, nos deliciando do que Deus está fazendo na vida deles. No final, nós ensaiamos e fizemos outro período de oração. E foi a hora deles fazerem o pedido em frase. E eles fizeram também pedido. Eles estão pedindo por vocês, por minha mãe. Tem duas crianças aqui que eu vou apresentar para a igreja. Bruno e Kathleen. Fica em pé. Bruno e Kathleen, os pais não são da igreja. E eles estão aqui através do irmão Marcos. Eu perguntei: quem traz vocês para a igreja? Irmão Marcos. Podem sentar. Na outra quarta-feira, a mãe disse: nós fomos para a casa da vovó. Ele disse: não quero não, eu quero ir para a igreja. Eu não vou para a casa da vovó não, porque hoje tem o culto. E aí ele me contou isso. Aí eu falei: e tua mãe? Ela disse: minha mãe foi, mas nós não fomos não, nós ficamos para ficar para o culto. Essas duas crianças são bênçãos, porque elas têm orado pela conversão dos seus pais. Nós vamos então eu vou ler o texto para os irmãos, que diz assim a palavra de Deus. Em Mateus 24. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele.
e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A nossa visão e o nosso desejo é que essas ovelhas possam estar diante do Senhor neste dia, recebendo este abraço e este convite para ficar para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos ter um momento. Essa foto é a foto das primeiras professoras do culto infantil que eu quis trazer. E depois, em outra oportunidade, por causa do tempo, nós então vamos apresentar outras fotos atuais. Deus nos abençoe. Vamos então dar início ao nosso musical. Foi assim.